eu vou brigar para que seja aprovado um projeto que já está no Senado, que é um cadastro público de agressores de mulheres. E aí vou te falar até uma experiência que eu tive. Diretamente dos estúdios do Novo, em Mogi das Cruzes, a nossa equipe finaliza a série de entrevistas com os candidatos da região. Hoje estamos com a candidata a deputada federal do Partido Progressista, Bianca Colepiclo, que é ex-diretora da Associação Comercial de Guararema. Além disso, foi diretora do Conselho Municipal de Turismo de Guararema, secretária de Desenvolvimento Econômico e Turismo de Ilhabela e secretária adjunta de Turismo do Estado de São Paulo. Candidata, é um prazer receber a senhora aqui hoje. Prazer meu, Ana, por estar aqui com vocês. Tenho muito carinho pelo Novo, faz parte da minha história. Eu fui colunista já do jornal há muito tempo atrás. Bom, que bacana. Então, para iniciarmos a nossa entrevista, eu gostaria que a senhora já começasse me contando como que é a sua experiência na vida pública e como que a senhora pode contribuir caso seja eleita. Bom, quando eu cheguei em Guararema, eu não tinha nada de área pública. Eu tinha sido coordenadora da Universidade Anhembi Morumbi, coordenadora de vivência universitária lá, e sou médica veterinária de formação. Então, eu tinha uma carreira mais ligada à universidade. E aí, em Guararema, comecei a clinicar, né? Então, atendendo a casa do fazendeiro e atendendo domicílio. Só que, assim... sou muito hiperativa, né? Imagina, eu trabalhava no campo centro da Universidade Anhembi Morumbi, na Moca, passava 35 mil pessoas por dia no prédio. E aí, de repente, eu fui morar numa cidade que tinha menos que isso de habitantes. Então, assim, eu tinha muita energia para fazer mais coisas e também precisava trabalhar para ganhar mais dinheiro. Comecei a fazer passeios a cavalo e tal, lá no sítio, na Fazenda da Estiva. E aí eu descobri o turismo, então comecei a empreender no turismo, né? Então fiz um espaço de eventos na Fazenda da Estiva, muita gente da região de Mogi, de São Paulo, casou lá na Fazenda da Estiva nesse tempo. E aí, por estar empreendendo na cidade, eu comecei a participar da associação comercial. Aí tinha um grupo de turismo na época, que era o Getur, Grupo dos Empresários de Turismo, não tinha conselho ainda. Fazia cavalgada de mulheres, fazia o Festival de Cinema e Meio Ambiente de Guararema, comecei a atuar na cidade, assim. E aí veio o convite para trabalhar na prefeitura, como diretora de Cultura e Turismo da prefeitura. Aí eu falo que pica um bichinho, assim, porque você fala assim, nossa, eu nunca tinha percebido que tinha alguém que decidia a nossa vida, que tomava decisões, assim, políticas, né, administrativas e que influenciava tanto na nossa vida, não tinha essa consciência tão clara, né? E aí uma das coisas que mais foi legal do trabalho em Guararema foi que o prefeito falou assim, olha, resolve esses artesãos, que essas barraquinhas muito feias, era aquela barraquinha de lona azul, né, que tinha na Praça da Igreja, e eles estavam reformando as praças e as barraquinhas iam mudar para a praça ali perto da Ilha Grande. E aí eu falei assim, prefeito, vamos fazer igual no Acre, porque pela universidade eu tinha ido para o Acre e tinha visto que os indígenas lá, eles trabalhavam cooperados, em lojas, né, de vidro, é bem bonito em Rio Branco isso. Aí ele falou, então pode fazer, até o Zé Luiz, que é o prefeito de Guararema hoje, era o secretário de obras, aí eu fui lá assim... Ele falou assim, você tem que fazer em 40 dias. Aí eu fui lá, fiz com ele o desenho, a gente viu onde dava, onde não dava, levantou aquele centro artesanal, até varrer para inaugurar, eu varri, porque eu queria inaugurar antes do Natal. E aí eu senti, assim, a alegria de você servir, né, de você fazer uma coisa que gera renda para muitas famílias. Então, muita gente hoje vive do centro artesanal até hoje, virou um ponto turístico na cidade. Aí, dali para frente, assim, contaminou a política. Aí eu fui, depois de trabalhar na prefeitura, fui convidada para entrar na ADRAT, na Agência de Desenvolvimento Regional do Alto Tietê, que trabalha as 11 cidades aqui do Alto Tietê, né, inclusive Guarulhos. Então, acabei virando presidente da agência, depois eu fui convidada a ser secretária parlamentar por um deputado em Brasília. Aí depois eu fui convidada a ser secretária adjunta de turismo do governo do estado de São Paulo. Aí terminou lá, eu falei, bom, vou voltar para a iniciativa privada. Então, uns meses fui consultora de planejamento estratégico do Parque Wet n Wild.
Aí veio uma ligação de Ilhabela, olha, a gente quer uma secretária técnica aqui. Aí fui para Ilhabela ser secretária de Desenvolvimento Econômico e do Turismo. E aí, nesse tempo, né, a gente, mulher, é assim, a tal da síndrome de impostor, eu assim, gente, mas eu não estudei para isso, eu sou médica veterinária, então, nesse tempo fui fazer especialização em gestão pública, fui fazer Renova BR, sou uma das selecionadas do Renova BR, né, foram 150 mil inscritos para tirar 150 pessoas, então foi muito legal, e... Sou do Vamos Juntas também, que é um movimento de lideranças femininas. Sou da RAPS, que é a Rede de Ação Política pela Sustentabilidade. Fiz mestrado em Comunicação para a Saúde Pública, então estudei essa área de gestão pública e de política, da boa política, né? Política da renovação. Então, estou agora assim, eu sinto, depois de 10 anos que eu estou na área pública e de tudo que eu estudei e de ter sentido que dá para fazer diferença onde a gente põe energia, né? Assim, onde a gente faz com amor, onde a gente faz pensando nas pessoas, falei assim, eu tenho que ser candidata agora, porque assim, eu falo que precisa de renovação, eu falo que precisa de mais mulheres lá, pelo menos igualar o número de mulheres com o número de homens. E gente preparada, que tenha conhecimento técnico. Então, assim, se eu não for, que exemplo que eu dou, né? Fora, assim, seria uma disparidade, assim, eu falar uma coisa e não fazer. Então, eu falei, vou agora ser candidata, porque eu sei que eu estando lá, com esse meu jeitinho de conseguir argumentar, conseguir dialogar com todos os lados, de priorizar pautas, né? Eu sou muito focada, assim, olha, eu quero fazer isso e conseguir ir lá e realizar. Eu sei que eu posso contribuir muito com o país, né? Então, estou num trabalho dentro do meu propósito. Bom, e com relação à sua contribuição para o país, como a senhora acabou de comentar, qual seria o seu principal foco de atuação? Principal mesmo é geração de emprego e renda. Então, porque esse é o problema do brasileiro. Eu falo que todos os problemas, eles são menores quando você está com um teto, quando você está com comida na mesa, quando você está com saúde, com educação garantida. A gente precisa fazer esse país gerar dinheiro, entrar mais dinheiro no Brasil e dinheiro circular mais entre as pessoas. Eu falo muito do turismo e aí as pessoas acham que o turismo é uma coisa bonitinha, mas não é isso. Eu falo do turismo porque o turismo é uma forma de distribuição de renda rápida, assim, a forma mais rápida de chegar dinheiro no bolso das pessoas. Você vai empreender no turismo, você tem dinheiro, você constrói um hotel. Você não tem dinheiro, você pode ser contador de histórias, você pode ser artesão, você pode se formar monitor ambiental ou guia de turismo. Enfim, ele dá muitas possibilidades das pessoas trabalharem e viverem bem. Então, obviamente, a gente precisa de coisas estruturais no país para a gente conseguir resolver. Que, por exemplo, reforma tributária é essencial, você desburocratizar. Eu falo, depois que inventaram o MEI e a gente descobriu que dá para fazer a gestão de uma empresa no celular, não faz o menor sentido quando você passa de MEI para ME virar esse inferno que é você ter uma empresa nesse país, né? Ter tantos documentos com tantas pessoas, tantos impostos diferentes, né? Você precisa unificar as coisas, igualzinho ao modelo do MEI, e passar para todo tipo de gestão de empresa. Isso gera emprego de fato, porque as pessoas conseguem empreender, né? A reforma tributária, se você tira o imposto dos alimentos e você começa, a carga de impostos vai para coisas mais supérfluas, você gera emprego também, você gera uma qualidade de vida melhor para as pessoas. Então, são coisas super estruturantes que eu não vejo serem discutidas na política, né? Eu vejo as pessoas discutindo pautas morais, que, por exemplo, tem uma lei já votada e aprovada lá no Congresso com relação à legalização de jogos. Ficou muito boa, vai ter um cassino só por estado. O estado de São Paulo podem ter 3, Minas e Rio de Janeiro 2. Só que o cassino ele tem que ser uma parte de um complexo turístico grande. Então, tipo, 20% de um complexo que vai ter hospedagem, compras, restaurantes e tal, pode ser um lugar de cassino. E aí, isso
entra dinheiro no país desde a construção, da compra do terreno, da construção até o movimento geral, e foram feitas todas as precauções com relação a pagamento de impostos, para não ter lavagem de dinheiro, que é a principal preocupação de todo mundo e tal. E aí alguns pastores vieram e falaram assim, mas como você pode ser a favor disso? Isso degenera a família. Eu falo, não, o que degenera mais a família é não ter a infraestrutura básica, é não ter casa, é não ter comida, é as pessoas não terem paz no coração, saúde emocional para poder cuidar dos filhos, né? Se você vai jogar ou não vai jogar, é a escolha e está dentro dos valores de cada um. Agora, se você não tem paz para você estar presente com a tua família, educar os seus filhos, aí sim você perde os valores por aí, né? Então, eu quero focar muito na pauta econômica, muito mesmo, assim. Agora, como médica veterinária, também fico olhando, muita gente se elege carregando o cachorrinho no colo, né? Então, um monte de gente com cachorrinho para lá e para cá, só que não entende nada tecnicamente da área de bem-estar animal e não está resolvendo nada, né? Tá só fazendo firula aí na internet e filmando o resgate, expondo as pessoas. Outro dia vi um candidato levar um morador de rua preso porque o cara gritava com o cachorro, nem chegava a bater, mas gritava com o cachorro. Assim, é uma coisa midiática, não é uma coisa que vai resolver nada. Então, junto com o Conselho de Medicina Veterinária, a gente fez uma carta de princípios de coisas que realmente podem resolver, como, por exemplo, ter atendimento social gratuito, tipo um SUS dos animais mesmo, só que ao invés de construir um hospital veterinário, você faz convênio com as clínicas e com os hospitais que já existem, porque aí você tem atendimento em todos os bairros, né? Assim, você tem várias clínicas aí que podem atender já os animais das pessoas que não têm condição de pagar. E, enfim, uma outra coisa que eu acho um absurdo é assim, você não compra um remédio qualquer na farmácia, porque ele faz mal, você toma antibiótico direto, ou enfim, vários remédios você precisa da prescrição médica e da presença do farmacêutico, e a mesma medicação você vai no pet shop e você compra no pet shop antibiótico, você compra abortivo, você compra anestésico, você compra o que você quiser no pet shop sem prescrição. Dá para entender? Porque as pessoas não têm teoricamente, acesso ao serviço veterinário. Então, você precisa ter o serviço veterinário gratuito, mas você precisa, por outro lado, controlar o uso dos medicamentos, porque é um risco para os animais e é um risco para a saúde das pessoas também, né? Então, sim, são pautas diferentes, né? Mas as duas coisas são muito importantes. Bom, e agora, considerando as questões atuais e futuras, o que a senhora considera mais importante para a sua cidade? Para Guararema, hoje, eu vejo que está na hora, assim, Guararema já se tornou uma referência em turismo, porque é uma cidade muito bonita, muito bem cuidada. Ela precisa hoje oferecer mais serviços turísticos. Então, assim, incentivar o empreendedor a montar os pacotes de turismo, né? Eu falo assim, tem que pôr o turismo na prateleira. Ter mais espaço para o trabalho dos guias e das agências receptivas e aí oferecer mais experiências turísticas, porque o turismo não pode ser tudo gratuito, né? Então, assim, muita gente hoje vai para Guararema, mas não consome em Guararema, leva a cerveja no porta-mala do carro, para lá, aproveita o clima, aproveita as praças e não deixa nenhuma contribuição, vamos dizer assim, para a população local. Isso até causa um mal-estar do morador com relação a receber tanta gente aos finais de semana. Então, a gente precisa fazer um trabalho de organização hoje do turismo lá. E o que é muito importante, assim, por exemplo, a gente tem muita estrada vicinal em Guararema, então você vai para o Serrote, aí a estrada nunca está adequada para você passar ali, né? Então, os moradores dos bairros mais distantes sofrem muito com acesso, com a falta de transporte público. Os moradores da região norte de Guararema, do Paraty, dos bairros, eles acabam frequentando mais Jacareí do que propriamente Guararema, porque não tem transporte direto para Guararema, né? Eu não consigo entender por que ter ônibus tão grandes. A desculpa é que não tem demanda de transporte para ter mais horários de ônibus, né? Mas então, assim, você faça minivans, mini-ônibus e tenha transportes menores, né? Para você poder atender a população que precisa ir e vir o tempo todo.
Então tem algumas coisas assim na cidade que precisam ser organizadas, e eu pretendo contribuir com o prefeito lá, quem quer que esteja prefeito, né, durante esses 2 anos com o prefeito Zé Luiz, mas enfim, com quem quer que venha ser prefeito na eleição de 2024 também, porque assim, a gente tem que trabalhar junto, Congresso Nacional, Assembleia Legislativa e os prefeitos e os vereadores, pelo bem das pessoas, né? O que a gente não pode é brigar, fazer curral eleitoral, fazer briga política, porque isso prejudica muito a população. Então, o que eu puder contribuir com o Guararema, com essas questões que eu falei, que eu sei que são reais, falta emprego e falta mobilidade, né? Eu vou sempre contribuir. Bom, a senhora está falando bastante do turismo e nós sabemos que você tem uma história, né, com essa questão em Guararema. O que a senhora pode propor para fortalecer esse setor na cidade do Alto Tietê? O Alto Tietê todo. Eu acabei de fundar o Convention Bureau do Alto Tietê. O pessoal me chamou aqui, o Sebrae voltou a trabalhar com turismo, graças a Deus, aqui, né? E aí eles me provocaram assim, olha, a iniciativa privada está totalmente afastada da gestão. Porque quando eu estava na agência, eu era muito, assim, de agregar as pessoas, de fazer evento, de chamar e tal. E aí, quando eu saí, a pessoa que ficou na gestão do Circuito das Nascentes levou para o Condemate. Levou a gestão do circuito para o Condemate. Aí a coisa não funciona, porque eu vou te falar assim, não é culpa de quem está lá, não. É que turismo é iniciativa privada, é empreendedores, turismo é feito pelas pessoas que não estão na prefeitura, né? Então, muda toda hora o secretário, o diretor de turismo, aí começa tudo de novo. Não é prioridade trabalhar em conjunto. Quem está na gestão está lá atendendo o seu José, a Dona Maria, que está com uma demanda urgente e tal. Não tem como pensar nesse planejamento global. As pessoas não se dedicam a isso. Então, precisava voltar a iniciativa privada para a gestão. Então, a gente fundou o Convention Bureau. Eu falei, gente, eu não posso ser presidente. A gente fundou aqui na Prefeitura de Mogi das Cruzes. Não posso ser presidente porque eu vou ser candidato ano que vem. Aí, não, fica presidente até enquanto você puder. Então, acabei passando a presidência só agora, mas pro Everson, mas tenho certeza que o pessoal vai fazer um ótimo trabalho. Quem não conhece ainda, turismoaltotietê.com.br, tem lá tudo que faz um Convention Bureau. É uma associação de empresários, de empresas ligadas ao turismo, que visa trazer eventos e também passeios, experiências, vender pacotes para a nossa região do Alto Tietê. Falta a gente organizar esses passeios e pacotes. Então, assim, hoje tem assim alguns guias trabalhando em Guararema, que eu sei, tem alguns aqui, em toda a cidade tem já pessoas fazendo turismo receptivo. Eu falo em todas as palestras que eu dou, assim, eu falo, gente, montem um cardápio de experiências. Então, tá faltando esse cardápio de experiências do Alto Tietê. Olha, você vai visitar o Pico da Neblina e depois vai almoçar em tal lugar e aí vai para Pedra Montada, sei lá, tô assim, mas tem sabe esse roteirinho que a pessoa sabe o que ela vai fazer a cada momento e tem um guia e tem o serviço e passa na lojinha. Esse pacote não foi montado aqui para o Alto Tietê ainda. Independente de ser eleita ou não, espero estar eleita, eu vou contribuir para isso, óbvio, porque isso é uma questão de conversa, de articulação. As coisas já existem, os atrativos já existem, as empresas já existem, as pessoas querem trabalhar. Então, a gente conseguir organizar isso e divulgar, a gente vai trazer muito dinheiro para a nossa região. Bom, agora tem algo que já existe na cidade de Guararema que a senhora pretende levar para outras regiões também? O Centro Artesanal. Eu tô com o apoio da Federação dos Artesãos e o principal ponto para o artesão é falta de espaço de venda. Então, a gente tem, assim, pessoas produzindo coisas muito boas, muito legais. O artesanato demanda muito tempo, né, da pessoa estar ali na oficina dela, na casa dela fazendo. Ela tem pouco tempo para tá em algum lugar para vender. Então, você ficar fazendo feirinhas, né, o tempo todo, você tira o artesão do principal trabalho dele, que é fazer a produção, e você não dá dignidade para a pessoa trabalhar. Então, assim,
Já conversei com o governo do estado, na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, vamos ver se o Rodrigo Garcia estiver eleito, se não tiver a gente vai conversar com o próximo secretário que estiver lá, porque isso está na Lei Geral do Artesanato, oferecer espaços de vendas, e aí a proposta é criar um programa estadual, tipo um selo, um pacote modelo para cidades, de que você faz uma construção como aquela que tem em Guararema, o Centro Artesanal de Guararema, você faz um sistema de gestão que todos os artesãos são MEIs, como é em Guararema, e aí você cria um pacote de capacitação, um pacote de design, enfim, para você poder colocar essas pessoas com oportunidade mesmo de ganhar o dinheiro dignamente e também contribuir para a cidade, contribuir para a cultura, contribuir para o turismo. Bom, esse assunto também ele está muito ligado ao empreendedorismo, né? Que Sim. é um dos temas que vem ganhando muito destaque nos últimos tempos. Com relação a ele, o que a senhora vê como necessidade para a região? De empreendedorismo? Exato. Tem pergunta que eu não consigo mentir, eu sou muito sincera. A gente tem um problema, e não é só aqui na região, é em todos os lugares, que são os currais políticos, né? Então, a gente tem que ter regras muito claras e leis muito claras e o cumprimento, né, a fiscalização muito isenta, porque nas cidades, no geral, o que acontece é que se você é amigo do rei, tudo você pode, se você não é, você nada pode. Então, o estado de São Paulo é um dos últimos na lista do Brasil todo a implantar um sistema de desburocratização das licenças. Tem um sistema do governo federal já de muitos anos, e aqui em São Paulo ele chama Via Rápida, que é assim, você quer abrir um negócio, você coloca o CEP lá no sistema da rua, que você vai abrir o seu negócio, e você coloca que negócio você quer abrir, quer abrir uma padaria, um salão de beleza, qualquer coisa, automaticamente pelo CEP, de acordo com o plano diretor da cidade, ele já fala, pode abrir, não pode abrir. A gente não implanta isso aqui, as cidades não têm. Por quê? Porque é o prefeito que decide quem é que pode abrir negócio, quem é que não pode abrir negócio. A gente faz alvará de vigilância, depende da visita prévia do fiscal. E também não está certo isso, porque na verdade você tem que fazer ter a regra clara do que é necessário. Por exemplo, está lá na regra da Anvisa lá que você tem que ter paredes laváveis. Parede lavável não quer dizer que você tem ter 3 metros de azulejo até o teto, entendeu? Você pode ter uma parede pintada de epóxi lavável. Tem várias formas de você ter uma parede lavável. Mas o fiscal, ele tira lá da cabeça dele que esse aqui precisa azulejo, que ele não precisa, né? Então ele faz o julgamento dele sem muito critério. E aí, ou num critério político, e aí a gente tem empreendedores que ficam um tempão parados com o negócio e não conseguem abrir o negócio, ou não conseguem regularizar o negócio. Pela regra até do governo federal, e foi esse governo desse presidente que fez isso agora, você faz uma declaração prévia de que você está seguindo as regras da vigilância sanitária, você abre seu negócio, começa a trabalhar e fica disposto a receber a fiscalização. Né? Não você ter que esperar uma autorização. E eu falo isso muito de carteirinha porque eu tive 4 comércios em Guararema. Um dos meus comércios era o Café da Vó na frente do CESAP. E eu tinha mais banheiro do que cozinha no meu café, porque eu tive que fazer um monte de adaptações, era um café bem pequenininho, porque deu na cabeça da fiscal que atendia lá, de que tinha que ser daquele jeito. Então, a gente tem que tirar essa politicagem da vida do empreendedor. O governo muito ajuda quando ele não atrapalha, sabe? Então, o empreendedor, ele já é um guerreiro. Ele está botando o esforço dele, o dinheiro dele para poder fazer a coisa acontecer, ele vai gerar emprego. E assim, a gente tem que partir do princípio sempre de que as pessoas são todas bem intencionadas, né? Então, assim, eu acho assim, você vai na boa fé de que a pessoa está fazendo
o melhor que ela pode ali. E aí o governo dá assistência para essa pessoa crescer, e não o contrário. A gente tem uma política ao contrário, a gente achaca o empreendedor, aperta ele lá, e ele tem que ficar lutando para ele conseguir que o negócio dele seja aberto depois que o negócio dele sobreviva, né? A gente não faz assim, né? A gente faz assim, ó. Então, é isso, é ter regras claras, políticas claras. Isso é uma coisa que eu pretendo fiscalizar, assim, porque é isso que faz diferença na vida do empreendedor mais do que tudo. Ele não pode ficar brigando com a prefeitura todo dia, né? Então, a gente tem que defender um pouco as pessoas. Bom, e agora, como que a senhora imagina apoiar a gestão do prefeito Zé, caso a senhora seja eleita? Da forma que ele me permitir, ou que eu vou estar sempre à disposição, como sempre estive, né? Não, independente de eu estar hoje candidata, eu como secretária adjunta de turismo do estado, sempre estive à disposição de Guararema. Quando estava em Brasília, sempre estive à disposição de Guararema. O pessoal de Guararema sabe que pode contar comigo, que assim, não tem questão de partido, não tem questão de grupo, não tem questão de nada disso. Eu estava agora de manhã, estava na feira fazendo minha campanha, estava o prefeito Adriano lá também, a gente trocou papelzinho. Assim, a gente tem sempre que estar junto e pensando no bem das pessoas. Então, muita gente fala, muito candidato, e vocês entrevistaram alguns, deve ter vindo essa conversa assim: eu vou mandar emenda parlamentar para a região, vota em mim porque eu sou daqui, eu vou mandar dinheiro para cá. Obviamente, eu, como deputada, e sendo essa a regra, vou mandar dinheiro também. Mas eu acho um absurdo essa questão das emendas parlamentares, porque, historicamente, emenda parlamentar ela é feita, ela era irregular e ela era um jeito do presidente comprar o voto do deputado a favor dele no governo. Aí institucionalizaram isso e colocaram essas emendas que são obrigatórias de pagar. Então, o deputado ele tem que destinar a emenda lá. E aí não tem critério técnico nenhum na destinação dessa emenda, né? Então, assim, o que é que a saúde do estado de São Paulo está precisando? Onde que está mais carente? Onde que os índices estão piores na saúde do estado de São Paulo? O dinheiro do governo tem que ser investido onde os índices estão piores, e não onde tem mais deputado, onde o deputado tem mais simpatia com o prefeito, sabe? Então é um jeito de fazer curral eleitoral e não de resolver o problema da população. Eu, assim, tenho essa aflição toda vez que eu vejo o candidato falando assim: não, vota em mim porque eu vou mandar emenda para a cidade. Gente, você tem que trabalhar para resolver os problemas da cidade. E outra coisa, né? Municipalismo significa você fortalecer o município para que ele ande com as próprias pernas. Agora você vai para Brasília e aí tem aquela fila fora, assim, de prefeitos entrando lá. Eu falo tudo com o pires na mão, assim, pedindo, pelo amor de Deus, dinheiro para o deputado. O dinheiro é gerado no município, é aqui que as pessoas consomem e pagam seus impostos. Por que esse dinheiro vai para Brasília e o prefeito tem que ir lá pedir, pelo amor de Deus, para devolver o dinheiro para cá, sabe? Então, é uma coisa que precisa ser discutida com muita clareza, com muita técnica, e é um assunto complexo. Talvez seja muito mais fácil pedir voto falando: não, eu vou mandar dinheiro. Pô, é fácil, mas a gente não quer o mais fácil, a gente quer o certo, né? Bom, e agora a senhora falou muito dessa questão, né, de gerar rendas, a questão do turismo, mas tem algum outro ponto que a senhora pode fazer pela população, que eles podem esperar? Eu vou brigar para que seja aprovado um projeto que já está no Senado, que é um cadastro público de agressores de mulheres. E aí vou te falar até uma experiência que eu tive. Eu tive um namorado que obviamente se vendeu como o último biscoitinho do pacote, e que eu tive problemas com ele, eu tive que pedir medida protetiva, tive que usar a Lei Maria da Penha. Quando eu fui me fortalecendo de novo, porque a gente fica acabada, né? Fiquei 6 meses assim que eu não conseguia nem respirar. Aí eu comecei a estudar o assunto e comecei a entender, e eu descobri que essa pessoa, esse cara, já tinha feito a mesma coisa com outras 2 mulheres antes, e já tinha pedido de medida protetiva das 2. Só que isso fica em sigilo de justiça, porque é considerado caso de família. E aí eu falei: gente, isso é muita sacanagem, porque depois de mim, depois que eu me livrei do traste, ele ainda arrumou outra e fez a mesma coisa com outra.
E aí eu comecei a pesquisar e isso é muito comum. O homem que agride, ele não agride uma vez só. E não estou falando só de agressão física, né? Violência psicológica, emocional, financeira. É uma constante. E eles se escondem através dessa história de que o caso não fica público, eles não ficam expostos. A gente fica exposta, as mulheres ficam expostas quando elas denunciam, né? As vítimas ficam expostas porque as pessoas questionam se você sabe se foi verdade, se não foi verdade, o que você fez para merecer aquilo, onde que você errou e tal, não sei o que. Você fica exposta. O agressor, ele fica escondidinho lá na coisa da lei. Então, assim, não está diminuindo o número de casos de violência contra a mulher, muito pelo contrário, também aumentar o número de denúncias, mais mulheres com coragem de falar, mas a gente precisa fazer alguma coisa mais efetiva. E uma coisa que todas as pessoas se preocupam é com a própria imagem, né? Então, você pode escolher namorar um cara que já tem um caso de agressão com outra mulher, mas é uma escolha sua e você está consciente, e aí você se protege melhor, vamos dizer assim. Agora, o que é muito injusto é a gente não ter conhecimento da vida prévia de um criminoso, porque isso é crime, né? Então, isso é uma das coisas que eu vou brigar muito por nós mulheres. Bom, candidata, chegamos ao fim da nossa entrevista. Então, agora a senhora terá um espaço para argumentar e dizer o porquê você merece e deve ser eleita. Tá bom. Fique à vontade. Olá. Bom, eu quero pedir para você, eleitor e eleitora, muita consciência na hora do voto para deputado federal agora. A gente viu a importância que é eleger uma Câmara decente, né, que realmente vote a favor das pessoas e não por um grupo político ou por outro grupo político. Eu acredito que está na hora da gente falar dos reais problemas da população brasileira, daquilo que importa de verdade. Está na hora da gente falar dos nossos problemas do dia a dia, e o político é um servidor e está lá para isso, para resolver os nossos problemas e não para disputar poder entre eles. Peço a oportunidade de que conheçam o meu trabalho. Minhas redes sociais são biancapursp.com.br e que me deem a honra do seu voto. Pode ter certeza, que pode confiar que eu vou fazer um bom trabalho participativo e transparente, como eu sempre fiz até aqui. Muito obrigada, meu número é 1133. A equipe do O Novo encerra as entrevistas por aqui. Como mensagem, a gente pede: vote consciente. Até a próxima!